Gente, eu trouxe o Beto aqui hoje. Ele escreveu um livro romanceando a história real da Ana Lídia, que a gente vai contar aqui. Então, eu quero começar já mostrando aqui a capa do livro do Beto. Coloca aí para mim, Gui, a capa do livro dele, Silêncio na Cidade, do Roberto Seabra. Saiu essa primeira edição, que foi edição do autor, tá? No fundo ali, vocês não conhecem Brasília, mas tem o foguetinho, que é um brinquedo do parque que, depois da morte da menina, passou a se chamar Parque Ana Lídia, tá? Parque Ana Lídia, e agora está saindo uma nova edição com outra capa por uma editora de São Paulo, né, Beto? Eu vi uma nota dizendo que ela é uma versão para adolescentes, tem isso? Uma nova versão? Isso. É porque a Saíra é uma editora voltada para o público infanto-juvenil. E quando eles leram o meu livro, a versão original, né, o Silêncio na Cidade, esse aqui, 2017, eles acharam que o livro tinha uma pegada boa para o adolescente, né, para espécie de livro paradidático, né, para ser usado no ensino médio. Porque eles acham que existem poucos livros que trazem para o jovem, para o adolescente brasileiro, essa questão do que aconteceu durante a ditadura. Né? Então, o livro foi adaptado para esse público leitor, Sinara. E vai ser lançado agora dia 30 de setembro, lá em São Paulo. Vai ser Lançado lá em São Paulo, na Livraria da Vila, dia 30 de setembro. Eu queria começar nosso papo, né? Perguntando para você como foi que você se interessou pelo caso Ana Lídia, né? Eu li, Beto, que seu pai foi policial e investigou o caso, não é? O meu pai ele era perito criminal, a chamada polícia técnica, né? Tentou investigar o caso e como os demais policiais que tentaram participar da investigação foram proibidos de continuar a investigar, né? Então eu cresci ouvindo essa história dentro de casa, né? Além de ter presenciado como criança, né, de Brasília naquela época, que mudou muito a realidade da gente, né? O caso Ana Lídia, a gente passou a ter as mães começaram a falar, olha, não pode descer, não pode ir sozinho para tal lugar, né? Não pode ir jogar futebol sozinho e por aí vai. Então começou a ter uma série de senões. Eu também cresci ouvindo essa história. E eu me lembro quando eu li uma reportagem, acho que foi no Correio Brasiliense, quando completaram os 40 anos da morte dela, em 2013, não tem novidade nenhuma. Sim, então eu resolvi escrever um livro de ficção, Sinara, porque não tinha informações que pudessem render um livro reportagem, né? Ao contrário do Araceli Meu Amor, por exemplo, do Zé Louzeiro, né? Que é uma obra super conhecida. O Louzeiro, ele conviveu com o crime da Araceli nos anos 70. A Araceli morreu no mesmo ano que a Ana Lídia, foi assassinada no mesmo ano. Então ele participou da apuração, conheceu gente que pôde falar sobre o assunto. E mesmo assim o livro dele é cheio de lacunas, né? Porque foi outro crime que não teve punição, né? Os assassinos da Araceli também nunca foram para a cadeia, né? Então eu resolvi apelar para a ficção, que é uma forma que eu encontrei de não deixar o assunto morrer. Sim. Eu queria que a gente começasse contando um pouco aqui, para quem não conhece a história da Ana Lídia, né? Foi no dia 11 de setembro de 73, a menina foi para a escola, a mãe e o pai deixaram ela na escola, a menina de 7 anos. Bota a foto dela aí, Gui, por favor, da Ana Lídia. A menina de 7, olha aí, ó, a menininha de 7 anos, gente, que dó, que dó. Ela foi para a escola, tá? E aí, quando os pais, a empregada foi buscar a menina não estava lá, e a escola disse, não, ela não veio e tal, não sei o que, ligou para a mãe da menina, e aí descobriu que a menina tinha ido e tinha sido buscada na escola por um rapaz de cabelos loiros compridos, né? E que depois se viu que correspondia à descrição, infelizmente, do irmão dela, né? Do irmão dela. Coloca a foto do irmão dela aí, Gui, por favor, o loiro de cabelo comprido, que realmente não dá muito para fugir do envolvimento desse rapaz no crime, né, Beto? Sim, o que o livro, o que eu defendo no meu livro, né? Na verdade, foi uma tentativa de sequestro para tirar dinheiro do pai da Ana Lídia, porque, pelo visto, havia dívidas, né, com drogas.
e deu tudo errado, né? E acabaram provocando a morte dela, né? Provocando não, foi uma morte cruel, né? Muito, muito triste. E aí, Pode contar como foi que depois descobriram, né? sim, ela foi sequestrada na porta da escola, foi levada para algum lugar que não se sabe exatamente onde, né? No livro eu defendo a ideia de que foi um sítio, inclusive o sítio da família do Rezendinho, que era filho do líder do governo no Senado na época. E lá ela foi drogada, foi estuprada e foi morta. E no dia seguinte o corpo dela apareceu numa cova rasa perto do UNB, ali na L2, L3 Norte, né? Então o que se ficou... aí na época tentaram culpar o irmão dela e um amigo da família, o Duque, né? Os dois chegaram a ser presos por conta disso. No entanto, depois foram soltos por falta de provas, né? E aí novamente apareceu uma testemunha que apontou então o envolvimento desses dois personagens, o filho do ministro da Justiça e o Rezendinho, filho do líder do governo no Senado, do governo militar. A Lili Gomes está perguntando, era irmão mesmo? Ele é o principal suspeito de ter pegado, né? Porque não tem como, né, gente? A criança está na escola, chega um rapaz alto, de cabelos loiros compridos. A descrição é do irmão. E a criança, para ela sair com uma pessoa desconhecida, é muito difícil, né? Muito difícil uma criança sair andando de mãos dadas com uma pessoa desconhecida. A criança estranha, né? Deixa eu mostrar aqui, enquanto o Beto não chega, as fotos do... né? Porque aí o que acontece? O irmão e o tal do Duque, a história é que o irmão estaria devendo dinheiro para o Alfredo Buzaide Júnior, né? Alfredo Buzaide Júnior, que era filho do ministro da Justiça. Esse aí é o Eurico, é o filho do Eurico Rezende, Gui. O Buzaide Júnior, o Buzaidinho é esse aí, ó. Alfredo Buzaide Júnior. Esse cara era filho do ministro da Justiça do Médici. Vocês acham que eles iam deixar vir à tona que esse cara participou do assassinato cruel de uma menininha? Vocês acham que a ditadura ia deixar vir à tona isso, né? Esse aí era o Alfredo Buzaide Júnior e o outro envolvido era o tal do Rezendinho, né? Aquela outra foto, Gui. Rezendinho, que era o filho do Eurico Rezende, também senador da República. Senador da República, essas duas pessoas aí envolvidas no assassinato de playboys da ditadura, envolvidos no assassinato de uma criança, tá? A Márcia Castro está perguntando, esses caras morreram? Sim, esses caras morreram. Eu quero que o Beto volte para a gente comentar, mas o Buzaidinho morreu num acidente de carro, logo em seguida, em 1975 ou 77, ele morreu jovem, e o outro, o tal do Rezendinho, ele se matou. E aí o fato é que, como essas pessoas, esses playboys, filhinhos de gente famosa da ditadura, né? Que muitos dizem, nossa, a ditadura não aconteciam crimes, nossa, a ditadura não tinha corrupção. Tudo mentira, gente. O que eles faziam era esconder, né? Esconder. Então, esse caso ficou impune, que aconteceu em 1973, ficou impune porque eles esconderam os responsáveis, que eram filhinhos de papai aqui de Brasília, tá? Então quando você estava fora, Beto, eu mostrei as fotos do Buzaidinho e do Rezendinho, né? Os playboys que são acusados. Bota de novo as duas fotos só para a gente retomar o fio da meada aqui. Então, os dois playboys que foram acusados da morte da menina, esse é o tal do Buzaidinho, filho do ministro da Justiça, né? Olha que loucura. E o outro era o Rezendinho, que era filho do senador Eurico Rezende. E eles dois se safaram. Aí perguntaram aqui, eles morreram, né? Na verdade, um morreu de acidente, né, Beto? Na época ficaram até desconfiados. Porque nunca permitiram fazer a autópsia do corpo, né? Uhum. Do corpo do Rezendinho. E o outro morreu anos depois, se matou, suicídio, né?
Mas o que mostra esse caso, do modo geral, Sinara, é que assim, o governo fez tudo para que as investigações parassem, né? E proibiu que a imprensa noticiasse o caso. Então, só isso já mostra que a morte da Ana Lídia não foi um crime comum, né? Quer dizer, por que proibir a imprensa de falar sobre o caso de uma morte de uma criança de 7 anos e por que proibir a polícia de investigar o caso? É porque a coisa chegaria em algum lugar que desagradaria o governo militar, né? Eu narro uma situação também no livro, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, Sinara, que foi o caso da epidemia de meningite, que Sim, teve em quando eu era Brasília em criança. 73, 74, né? Uhum. Você sabe que tem um estudo de um historiador da Fiocruz que ele avalia que morreram mais de 2.500 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, naquele período por falta de informação, porque o governo proibia a imprensa de falar que estava tendo uma epidemia de meningite, entendeu? O governo não queria demonstrar a incompetência dele, né? E aí proibiu a imprensa de falar. E quando você proíbe a imprensa de falar sobre uma epidemia, as pessoas continuam levando as crianças para os lugares, né, onde não devem levar. Então, a meningite é uma doença altamente contagiosa. E quando você cria aglomerações, seja em parques, em onde for, você aumenta o contágio. Então, a primeira coisa que não deveria fazer naquela época era levar crianças para lugares onde tinham aglomerações. E as pessoas continuaram levando porque a imprensa não falava que estava tendo. Então, assim, quem esconde sobre uma epidemia de meningite, né, esconde qualquer coisa, né? Não, é bem Concorda? similar com o que aconteceu aqui na época da Covid, né? Ele praticamente Sim, repete o mesmo comportamento, né? é o mesmo comportamento. É o mesmo, a mentira, né? Uhum. É o mesmíssimo E a comportamento, né? camuflagem, né? Abafamento, né? Porque esse caso aí dos dois playboys da ditadura envolvidos na morte da menina é uma tentativa, como como uma ditadura sempre fez, de tentar maquiar a realidade, né, Beto? Então, assim, as pessoas ficam Sim, falando hoje, ai, os saudosistas, ai, não tinha crime naquela época, ai, eu vi você comentando na Agência Brasil uma frase sua muito boa aqui, ó, que você fala assim: as pessoas nas redes sociais falam que hoje acontece muito mais e não sei o quê, né? Como se é, não fosse chocante numa cidade que era uma cidade pequena como Brasília ter acontecido um crime desse em 1973, gente. Olha só, é, um dos argumentos que o pessoal usa para me atacar nas redes sociais é que hoje morreriam mais crianças do que naquele tempo. Se não houvesse impunidade, não estaríamos falando sobre esse silenciamento até hoje, né? Uma frase sua aqui na justamente. entrevista. É isso mesmo. Quer dizer, quando você silencia sobre um crime contra uma criança de 7 anos, você, na verdade, você está impondo um modelo que você quer que aquilo funcione daquele jeito, né? Então, quer dizer, Uhum. se a imprensa silenciou aquele crime, o que mais ela silenciou? Né? As 2.500 mortes de crianças por meningite foram silenciadas, né? Os desaparecidos, né? Os milhares de pessoas que foram torturadas e por aí vai, né? A corrupção, né? Os desvios de dinheiro em obras faraônicas, então por aí vai. Então, quer dizer, é um governo que atuou durante 21 anos, e principalmente no período ali dos anos de chumbo, mentindo, né? Mentindo, maquiando a realidade, escondendo informações. Então, o caso Ana Lídia, para mim, ele é um caso que mostra, na verdade, a que ponto que chega um governo, né? Ao ponto de proibir a polícia de investigar o assassinato de uma criança e de proibir a imprensa de noticiar aquele caso, né? Isso Uhum. aí, para mim, mostra o que foi o governo militar, né? Sim. É por Você, isso que eu escrevi um livro de ficção. olha só, o trecho eu até peguei aqui, ó, que o Beto está falando, gente, que chegou uma ordem que era assim, ó, em maio de 74, jornais, rádios e estações de televisão do país receberam o seguinte comunicado do Departamento da Polícia Federal: de ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social, escrito, falado, televisado, comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. Esse caso Rosana, você lembra qual era, não? Eu não lembro qual que é esse caso. Eu conheci o caso Ana Lídia e o caso Araceli, né? Eu não lembro qual foi o Uhum. caso Rosana. Depois Eu até eu também tentei não, descobrir o que era, mas não eu também descobri. não. Então a ordem era É, essa: ninguém podia falar sobre
o crime, né? E aí eles passavam uma imagem de que o Brasil ia muito bem, que não tinha crime, que não tinha corrupção, né, Beto? Justamente. E você vê que a Polícia Federal que determinou essa ordem é ligada ao ministro da Justiça, né? Cujo filho estava implicado no caso, né? Então, assim, foi muito direto, né? Não foi nenhuma coisa, não tentaram nem disfarçar, né? Eles não Exatamente. precisavam disfarçar, eles tinham poder, né? Eles tinham as armas, né? Então não precisavam nem disfarçar, né? Exatamente. Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal e já volto para você. Tá bom. Regina Dias, na época a gente ouviu falar do caso, mas lógico, sem esses detalhes todos. Márcia Castro, gente com dinheiro, muitas drogas, bebidas e abuso, um horror, não tinham limite, pedófilos. A Maria Angélica Odibelli fala, tomei a vacina na escola, era um revólver de pressão. Olívia Cardoso, na minha rua morreram bastante gente com meningite na ditadura. Eu não peguei, mas quem pegou morreu. A Yara Vidal, minha prima irmã, que nasceu 17 dias antes de mim, teve meningite. Até hoje não sei como não peguei. Eu me lembro que na época a gente morava, Beto, deixa eu agradecer aqui a Marta Penha, nova membro aqui do canal. Eu me lembro que naquela época a gente morava no interior não, no extremo sul da Bahia, numa cidade, e a gente foi até o Espírito Santo se vacinar na cidade de Pedro Canário, que quando chegou essa vacina, né? Mas isso já era em 75. Essa onda de meningite foi em 73, né? A epidemia começou em 73. Foram mais ou menos 2 anos descoberto de vacina e a vacina existia, tá? O Brasil poderia ter importado ela antes. Eles só importaram quando começou a morrer criança de classe média. Essa é a verdade, viu, Senado? Quando a meningite chegou nos bairros de classe média, aí o governo acordou acordou não, né? O governo viu que não poderia continuar mentindo e aí foram importadas as vacinas e eu também tomei o famoso revólver, Nossa, né? A muito pistola. parecido, né? Muito parecido, muito parecido. A história se repete, né? E não é nem como farsa, né? Continua repetindo como Igual. desgraça mesmo, né? A Maria Mesma José Rosa desgraça. Teixeira está contando aqui, ó. Boa noite, Sinário e Comunidade. Minha prima tinha 13 anos e morreu vítima da meningite em 1974, justamente na época que o Beto está falando. Minha mãe e tias fizeram bolsinhas de tecido com pedra de cânfora dentro e penduraram nas crianças. Aquelas coisas que as Sim, pessoas acreditavam que protegia, acreditar. né? Só voltando aqui ao Sim, Buzaidinho e ao Rezendinho, né? O crime, né? A suspeita é que o crime, o assassinato e as barbaridades que fizeram com a Ana Lídia aconteceram justamente no sítio que o Eliseu Rezende, que era senador, o Eurico Rezende, né? Que era Eurico Rezende. Eurico Rezende, que era senador, tinha em Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília. Então, eles levaram a menina para lá e lá é que eles a mataram, né? Agora, Isso. antes disso, eles fizeram uma carta, gente, uma carta pedindo resgate, tá? Coloca a carta aí, Gui. Olha só, Isso. senhor Álvaro Braga, conforme o que o senhor já sabe a respeito de sua filhinha que está conosco, ela está passando bem. Quanto à devolução da mesma, em troca, queremos 500 mil cruzeiros, quantia esta que deverá ser entregue até às 9 horas do dia 14 próximo, no local próximo ao viaduto que atravessa o lago para o rumo de Sobradinho, a ponte que chama aqui em Brasília Ponte do Bragueto. Não podendo Isso. falar nada para a imprensa ou alguém que possa impedir este encontro, pois, caso contrário, não terá sua filha de volta, né? Então, eles fazem essa carta e mandam para a família, mas a família não paga o resgate, né, Beto? Isso, a família, mesmo porque essa carta chegou no dia 11 à noite e a Ana Lídia foi encontrada morta no dia seguinte, né? Quer dizer, eles falaram que era o dia 14, que seria a quarta-feira, né? Seria 2 dias depois, e, no entanto, não houve tempo nem para eles irem atrás de dinheiro, né? No dia seguinte ela apareceu morta, no dia 12, né? Então, quer dizer, deu tudo errado dentro do planejamento que eles tinham feito, né? Mesmo porque o pai dela era um servidor público de baixo escalão, quer dizer, não tinha esse dinheiro, não poderia pagar, era uma soma muito alta, ele não era empresário, não era ninguém do ramo que pudesse arrumar dinheiro assim da noite para o dia, né? Então é uma história com muitas lacunas, por isso, daí
por ter 500 assinado mil resolvido. cruzeiros era muito dinheiro Acho que naquela era época? aproximadamente hoje 2 milhões, alguma coisa assim. Foi bastante. É, Mas era aí bastante. o filho, será que tinha uma dívida tão alta assim Pois de é, não se drogas? sabe, não se sabe. É uma história repleta de buracos, né? Repleta de mentiras, né? Essa mulher, por exemplo, que entrou na história, dando um depoimento acusando o Buzaidinho e o Rezendinho, depois ela voltou atrás, disse que não era. Aí depois foi embora de Brasília e voltou e disse que era verdade. Tentaram também desmerecê-la, né? Então começou a surgir informações de que ela era isso, ela era aquilo, ela era uma mulher devassa. Então começou a ter todo um processo para desacreditar a fonte da informação, né? Que é outro processo também de você tentar maquiar a realidade, é você desacreditar as testemunhas, né? Então por isso que o Sim, crime não caminhou. Quer dizer, a polícia não pôde investigar, o Ministério Público não pôde investigar, a imprensa não pôde ir atrás do assunto, e a única testemunha que tinha também eles começaram a desmerecê-la e não quiseram mais ouvi-la, né? Então, isso explica por que eu resolvi escrever um livro de ficção, porque realmente são tantos buracos e tantas desinformações sobre esse caso, entendeu? Que eu achei que eu poderia escrever um livro para não deixar a história morrer, né? sim. A Olha ideia só, foi essa. eu vi uma matéria muito boa que saiu esses dias no Correio Brasiliense, falando sobre o caso Ana Lídia, né? E Uhum. aí eles falam assim, ó, que Brasília era uma cidade pequena, né? Era tipo uma cidade do interior, 650 mil habitantes em todo o Distrito Federal, 69 mil carros, 537 ônibus. Então, era uma cidadezinha do interior, obviamente que esse crime chamou muita atenção. E a reportagem aqui do Correio, gente, apresenta vários furos nas investigações, tá? Eu vou falar aqui, depois eu quero que o Beto comente. Ó. Não houve Certo. muito rigor na apuração do caso. Digitais não foram procuradas no corpo da menina. Marcas de pneus foram esquecidas e sequer se efetuaram análises comparativas do esperma encontrado nas camisinhas, porque perto do corpinho da menina acharam umas camisinhas com esperma e nem exames foram feitos, tá? À época do crime, a polícia ignorou pistas como o álibi usado pela família de Henrique para inocentá-lo. A justificativa é de que teria ido à rodoviária para resolver pendências. As marcas de pneu encontradas ao lado da vala não foram confrontadas com a Yamaha do suspeito. Os investigadores também não foram às poucas farmácias para apurar as vendas da camisinha. Na época da década de 70, a população não tinha o hábito de usar o preservativo. Entre os furos estão a falta de elementos. Aí teve também um retrato falado, não foi incluído no processo. Mas é tanta coisa, gente. Não foram feitos exames grafotécnicos comparando a escrita à mão com a caligrafia dos suspeitos. Uma coisa incrível, né? Incrível como foi mal feita e propositalmente a investigação, matéria aqui, ó, da Camila Germano e da Helena Dornelas, vou dar aqui as autoras da matéria no Correio, muito boa, falando justamente dos furos, propositalmente, né, Beto? A polícia tinha condições de ter feito esses exames, não já tinha condições? Sim, o meu pai era da perícia criminal da época, né? E ele falava, eu lembro uma frase que ele falava muito, que era ter um caminhão de provas para quem quiser provar quem matou na Lídia. Ele falava isso em casa, né? Deixaram para trás um caminhão de provas, né? A expressão que ele usava. Então tinha muitas provas, né? Por exemplo, só para você ter ideia, a carta mesmo nunca foi feito exame grafotécnico, porque teve uma carta datilografada e teve uma outra escrita, né? Sim. Então não foi feito exame grafotécnico da carta escrita. Não foi feito exame datiloscópico também no material encontrado, né? Para ver se encontrava impressões digitais. Que eram dois exames que tinham na época. Alguém falou, não tinha exame de DNA na época. Realmente não tinha, mas tinha outros exames na época que não foram feitos, né? A marca do carro, lá onde foi enterrado o corpo da Ana Lídia, né? E por aí vai, a camisinha, tinha sêmen, então, e muitas, muitas, muitas provas que não foram deixadas para trás justamente para que a investigação não prosseguisse, né? Não avançasse. E a imprensa também não pode falar sobre isso, né? Então, uma coisa puxa a outra, né?
A tese do teu pai qual era? Meu pai, ele não chegava a ter uma tese, mas ele falava sobre o assunto. Mas ele achava que se deixassem investigar e apurar as provas, chegaria a algum lugar. A tese dele era essa. Quer dizer, existem as provas, mas como a gente não pode investigar, não pode ir atrás das provas, as provas eram simplesmente abandonadas, então não tinha como saber, né? É claro que depois, ao longo da vida, a gente ia conversando, eu falei, claro que tinha gente grande envolvida nisso, não, eles não iam impedir a gente de investigar. Qual o problema de investigar um crime que foi cometido por um Zé qualquer lá, né? Um amigo da família, um pobretão amigo da família, como era o tal do Duque, né? Quer dizer, só proibiram de investigar porque realmente tinha gente graúda no caso, né? Isso ele falava, né? Isso ele tinha certeza. Ele não acusava, ele não citava nomes que ele não tinha como provar. Mas ele sempre falava. É claro que os implicados eram filhos de poderosos. Eles não teriam sido proibidos de investigar. Não tem lógica você proibir a polícia de investigar uma morte de uma criança, né? Qual o sentido disso? Não existe, né? Então isso chocou muito a polícia na época, né? Porque eles sabiam que podiam chegar, né? Porque quando não tem provas é mais difícil, né? Aí você depende de testemunhas, depende de... Mas no caso da Ana Lídia, tinham provas. E tinha testemunha também, tinha uma testemunha. Então, quer dizer, seria muito fácil identificar os assassinos dela. Realmente é porque não deixaram assinar. A Regina Dias está perguntando aqui, e o que aconteceu com o irmão? Vou deixar você contar aí para ela. Porque todos os envolvidos morreram, né? Um morreu por alcoolismo, que foi o Duque, o outro morreu, se matou, que foi o Rezendinho, e o outro morreu num acidente, que foi o Buzaidinho. Mas o irmão, hoje, conta aí para eles. O irmão dela, o Álvaro, ele é médico, né? E hoje mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e nunca quis falar sobre o caso. A única entrevista que ele deu, se não me engano, foi para o Estadão, nos anos 2000. A única frase que ele falou é tipo assim: eu e o Duque fomos pegos para bode expiatório. É só isso que ele falou, entendeu? Tentaram usar a gente como bode expiatório e não quis falar mais nada. Então, quer dizer, de certa forma, ele reconheceu que os criminosos eram quem se falou que eram, né? Quem a própria testemunha ela falou, aquela mulher que desapareceu também. No entanto, ele não quis falar mais. Depois o Correio procurou ele, a imprensa procurou ele para falar e ele nunca quis falar. Agora, quando completou 50 anos, novamente, um repórter da tentou Agência falar Brasil. com ele, da Agência Brasil, né? Que foi o que foi mais longe, eu acho. Chegou a ligar para o telefone dele e ele não atendeu e disse que não iria dar entrevista. Então, não quer falar. Então, quando a família não quer falar, fica mais difícil ainda, né, Sinara? O Zé Carlos Periano, nosso amigo, está falando aqui, para quem ainda não leu, recomendo o livro do Beto, Silêncio na Cidade. Exatamente sobre isso, Periano, que a gente está falando. Agora, gente, eu vou contar uma coisa para vocês e para o Beto, que eu achei tão sinistra hoje, Beto, porque eu fiquei pesquisando o irmão da Ana Lídia, doutor Álvaro Henrique Braga, angiologista. Isso. E aí, no site Doctoralia, que comenta sobre os médicos, o primeiro comentário, olha só, foi extremamente grosseiro com minha filha de 7 anos, que me acompanhava na consulta, quando ela me perguntou que horas eu a buscaria na escola sem nenhum motivo aparente. Que estranho, né? Com a filha de 7 anos dela. Eu fiquei assim, eu falei, uai, meu Deus, esse homem não gosta de criança, né? É estranho, né? Ai, sinistro, viu? Sinistro. São muitas histórias não reveladas, né? Eu lembro, Sinara, que quando, acho que foi em 2018, logo depois que eu lancei meu livro, o Correio fez uma série de reportagens sobre esses arquivos da Polícia Civil, e quando essa série saiu, eu falei, pronto, agora meu livro vai envelhecer, vão descobrir um monte de informações sobre o caso Ana Lídia, né? Finalmente saberemos a verdade, e o meu livro de ficção vai perder a validade, porque a ficção, no caso aí, nesse caso, só tem validade quando a gente não sabe a verdade, né? Eu quero te perguntar uma coisa, Beto, antes que trave novamente. Olha só, eu fiquei muito indignada com uma coisa essa semana, que foi a postagem sobre o caso Ana Lídia. De quem? Da Damares. A Damares postou sobre o caso Ana Lídia como se a gente dela,
as pessoas que eles gostam, que eles admiram, não tivesse nada a ver com isso. Essa mulher é muito cínica. Caso Ana Lídia, 50 anos de silêncio e impunidade. É muita cara de pau dessa senhora, desses fãs da ditadura militar. Ela coloca esse caso aí sem falar para ninguém. Eu tirei os comentários, né, que a gente não pode exibir as pessoas aqui, mas estava todo mundo lá, realmente, 50 anos de impunidade. E o pessoal que eles gostam, o pessoal que eles admiram, é diretamente responsável pela impunidade do caso Ana Lídia, né, Beto? Sim, eu até digo que a Ana Lídia, para algumas pessoas aqui em Brasília, virou uma santa, né? Tem gente que todo ano leva flores, né, no cemitério para Ana Lídia, né? Criou-se essa tentativa de santificação da criança, quando na verdade ela foi vítima de um crime brutal que nunca foi elucidado, né? Então acho que faz tudo parte do mesmo processo, né? Essa lamentação aí por algo que, como se algo tivesse, essa impunidade tivesse sido algo que não tivesse culpado por isso, é uma Exato. impunidade fabricada, né? Uhum. Não é impunidade por não haver provas, por ter sido um crime perfeito. Não, é impunidade que veio porque ela foi fabricada pelo regime que comandava o Brasil na época, né? E essa questão de todo ano ter esse movimento, né, de ir ao cemitério, levar flores para ela e pedir graças, né, e pedir Fazer milagres, né? promessa. Uhum. Entendeu? Esse pedido é uma tentativa também, eu acho, às vezes, em boa parte inconsciente das pessoas, né, que não tem noção disso, mas de abafar o caso, continuar abafando o caso, né, Sinara? Porque 50 anos depois a gente tem que continuar perguntando, né, quem matou a Ana Lídia, por que até hoje a gente não sabe quem matou a Ana Lídia, né? Você imagina um Exato. governo que tava tendo, na época, três grandes problemas do governo militar, né? Só para lembrar aqui as pessoas. Estava tendo uma crise mundial do petróleo, por conta da guerra no Oriente Médio, né? Estava tendo uma epidemia de meningite no Brasil, acobertada, né? Morreram 2.500 crianças só em um ano, né? E estavam tendo crimes acontecendo no Brasil estranhos também, né? O caso Ana Lídia, o caso Araceli são apenas, e o caso Carlinhos também são apenas três casos mais comentados, né? Então, se você permite que a população saiba o que está acontecendo, saiba que filhos de membros do governo participaram da morte de uma criança, você ia colocar em xeque o próprio governo, né? Uhum. Concorda? Sim, claro, claro. Qual E ia governo? trazer antipatia generalizada pelo governo, Sim, né, Beto? Era o uma governo operação estava. de propaganda, né? Sim, o governo estava no meio do milagre, né? Lembra do milagre? Sim. O governo estava no meio do milagre brasileiro, né? Então, como é que o Brasil está vivendo um milagre e, ao mesmo tempo, tem crianças morrendo de meningite, tem crianças sendo assassinadas por filhos de governantes né? Então, que milagre é esse, né? Então, eu acredito, inclusive, que o caso Ana Lídia, ele é tão importante falar dele, porque ele mostra que realmente o governo estava correndo risco de, de, de acabar o governo militar, né? Eles estavam vivendo uma crise, então eles foram para cima, endureceram, proibiram. Então aquilo ali fez parte de um movimento mesmo de permanecer no poder, né? Tudo que foi feito foram movimentos para permanecer no poder. E o caso Ana Lídia entrou dentro desse pacote também. Sim, deixa eu falar uma coisa aqui, me perdi. Mas eles não tinham nenhum interesse, né? Não, assim, me lembrei. Os dois caras, o Buzaidinho e o Rezendinho, imagina, o filho do ministro da Justiça, o filho do ministro da Justiça, gente, o Buzaidinho e o Rezendinho, eles eram chefes de tráfico aqui, né, Beto? É. Todo mundo, quer dizer, não se sabe, não se conseguiu provar, né, até por causa dessas investigações, as ligações dele com a morte da Ana Lídia, mas se sabe que eles eram chefões do tráfico em Brasília. Isso se sabe, né, Beto? Sim, inclusive a Câmara chegou a criar uma CPI na época para investigar isso, né? Não para Ah, investigar a morte da Ana Lídia, para investigar o tráfico de drogas em Brasília. E uma CPI também que não deu em nada, né? Porque o governo tinha maioria, né? A Arena era o partido majoritário na época.
Então, a CPI não foi em frente. Eu li os relatórios da CPI e não foi em frente, não apontou culpados, né? Então, mais uma tentativa de investigar que foi abafada. Todo mundo que vem aqui, vocês já sabem que traz dicas para vocês, e o Beto trouxe 2 dicas para vocês. A primeira delas é um filme, o filme No. Ó, o Aladim Pinel está te mandando um abraço aqui, que ele está pedindo desde cedo. Ó. Sinara, manda um abraço para o Beto, tô ligado. Aladim Grande Pinel. Aladim Pinel, meu primo. Ele falou aqui que era seu primo. Então, ó, ele Sabe tá tudo de música indicando. cubana. Ele está indicando esse filme No, um filme chileno do Pablo Larraín. Aliás, eles até estão lançando agora um filme sátira que o Pinochet é vampiro. Acho que é o mesmo diretor. Por que você está indicando esse livro, Beto? Explica aí para o pessoal. Porque é o seguinte, no mesmo dia do sequestro da Ana Lídia, 11 de setembro de 73, foi o dia do golpe lá no Chile, né? E, inclusive, eu trato esse assunto no livro também. Quer dizer, o investigador Amantino Torres, ele estava conversando com os botões dele, né? Poxa, enquanto está tendo lá uma guerra no Oriente Médio, um golpe no Chile, eles vão se preocupar com a morte de uma criança de 7 anos, né? Mas mal sabia ele que aquilo ali estava dentro de um contexto, né, de ditaduras da América do Sul, né? E o filme No fala daquela campanha do plebiscito, né, de 88, Sim. Não é isso? Então é um livro é um filme que eu recomendo, que fala sobre comunicação também, né? Como você usar a comunicação para desmontar aí esse discurso fascista, né? Então um filme que eu recomendo, Tá com no Gael Garcia. Netflix, viu, gente? Tá na Netflix. Vocês podem ver esse filme aí com Gael Garcia Bernal. E, de fato, é do mesmo diretor. Recomendo para vocês quiserem ver juntos. Eu estou curiosíssima. Eu acho que já estreou. Se chama El Conde. É uma sátira onde o Pinochet é vampiro, gente. É do Pablo Larraín, o mesmo diretor desse filme que o Beto está indicando. Você já viu esse El Conde, Beto? Ainda não. Esse eu não vi, ainda não quero ver. E a outra dica do Beto, ele já até falou um pouquinho aqui, eu peguei a capa mais antiga, que é a clássica do livro do José Louzeiro, Araceli, Meu Amor. Essa menininha aí, ela me marcou mais. Eu acho que o povo que não é de Brasília, essa história repercutiu mais, né? Eu acho que no Brasil inteiro a morte de Araceli também envolveu filhos de gente rica e má. Sim, inclusive o sobrenome lá do assassino hoje virou nome de avenida, né? Lá em Vitória, né? Impressionante isso, né? E o Zé Louzeiro, ele era repórter na época, Sinara, então ele acompanhou o caso e escreveu o livro poucos anos depois. Então é um livro reportagem, né? Mas mesmo assim é um livro que tem uma série de lacunas, porque ele não conseguiu também... Ninguém foi preso, né? Ninguém foi culpado pelo crime pela morte da Araceli. E hoje a gente tem um dia nacional contra a violência contra criança e adolescente, que esse dia é o dia da morte da Araceli, né? Então foram 2 casos bastante emblemáticos. O caso Araceli no Espírito Santo e o caso Ana Lídia no DF, em Brasília. E o livro do Zé Louzeiro é muito bom porque, além de ser um livro reportagem, o Louzeiro escrevia muito bem, né? Então eu recomendo a leitura para conhecer um pouco da história do Brasil naquele período e a história do caso Araceli, que tem algumas semelhanças com o caso Ana Lídia. Sim, os autores do crime também foram protegidos, isso por conta de grana, né? Eram famílias de famílias ricas lá do Espírito Santo, né? E que nunca foram... Talvez você tenha ouvido falar mais dele, porque como não houve interferência direta da Polícia Federal, nem do governo federal, então o caso ainda foi divulgado pela imprensa durante um período, né? Até que depois pararam de falar também. E o Zé Louzeiro, inclusive, foi perseguido por isso, né? Perdeu emprego, né? Por conta de ter feito essa investigação. Teve outro também, muito famoso, o assassinato de Cláudia Lessen Rodrigues, que era uma moça jovem, irmã... Anos 70 também. A irmã dela era garota de Ipanema, né? E tudo. E ela foi morta brutalmente por 2 playboys
né? A impunidade dos playboys é uma coisa impressionante, né, É Beto? impressionante. Por isso que eles continuam agindo, né? Porque sabem que não serão punidos, né? Por isso que eles continuaram agindo, né? Porque sabiam, né, que não iam ser punidos, né? Em Brasília era muito comum isso nos anos 70 e 80, né, Sinara? Você sabe com quem está falando, né? Era muito Uhum. comum isso, né? Era filho de general, filho de coronel, filho de delegado, filho de ministro, filho de deputado, né? Então, por aí a gente ouvia muito isso na nossa adolescência aqui em Brasília, né? Essa A pessoa Lili era Gomes está filha, lembrando do caso do índio Galdino, né? Que hoje anos também não 80, houve punição, né? não, anos 90, aliás, o caso Galdino, né? Uhum, sim. É. Olha só, estamos chegando no fim do nosso papo. Beto escreveu um livro sobre o caso Ana Lídia, um livro ficcionalizado, né? Ele romanceou o caso Ana Lídia. Coloca de novo a capa. Você prefere coloca a capa do novo, Beto, ou do antigo? Vamos botar o antigo, você já botou do novo também. O antigo está aqui, ele ainda Ó, está circulando ainda, Silêncio né? na Está no Cidade. final. Silêncio na Cidade. Como que o pessoal. Esse aí, como edição de autor, para as pessoas Edição do comprarem. autor. Tem que falar É, 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 comigo. Infelizmente, está a edição do autor. A Tesauros, a livraria Tesauros, ainda tem alguns exemplares também no site dela, tá? É uma editora de Brasília, a Tesauros, né? Ainda tem alguns exemplares para Tesauros. Mas se a Tesauros acabar, só tem comigo. E está acabando também. tá. E Mas logo, aí, logo. as pessoas entram em contato com você como? Procura aí nas redes, Beto Seabra, Roberto Seabra, né? Eu posso deixar também aqui. Beto underline Seabra no Instagram. Mandem Isso, mensagem se vocês se interessassem pelo podem livro, que aí mandar. Eu vocês faço fazem o bem chegar. bolado. Eu faço chegar isso, a gente faz o bem bolado. Obrigadão, Beto. Tá Adorei a bom, nossa Sina, conversa. obrigado. Pena que a internet não colaborou, né? Não ajudou, mas na próxima vez a gente faz melhor. Tá Tá bom. bom? Obrigada, boa noite, Obrigado, querido. querida.